A longevidade não é só sobre viver mais, mas viver melhor. E o que a gente come, o que coloca no corpo e como a gente vive fazem toda a diferença. Hoje, bora falar de alimentos que realmente te ajudam a viver mais e os suplementos que dão um boost no seu cérebro e as atividades que fazem o seu corpo durar mais que bateria de celular novo. E para provar que isso funciona, vamos trazer exemplos reais de povos que já sacaram esse segredo há séculos. Se você quer viver mais e com qualidade, precisa colocar no prato o que realmente alimenta as suas células. E a ciência já tem um veredito. Dieta rica em alimentos naturais e pobre em ultraprocessados fazem toda a diferença. Então vamos aos alimentos campeões da longevidade. Peixes gordurosos, salmão, sardinha, atum são ricos em ômega 3, que protege o coração e o cérebro. Estudos da Harvard Medical School mostram que quem consome mais ômega 3 tem menor risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. E quanto aos vegetais, os vegetais de folhas escuras, como espinafre, rúcula e couve, ajudam a manter os vasos sanguíneos saudáveis, reduzindo a inflamação e prevenindo doenças cardiovasculares. Frutas vermelhas, como mirtilo, morango e amora, são bombas de antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. O mesmo estudo da Universidade de Harvard mostrou que quem consome mais frutas vermelhas tem uma taxa de declínio cognitivo de 2,5 anos, um pouco mais lenta do que a galera que antes dessa idade já está com a sua cognição já prejudicada. As oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas do Pará são ricas em gorduras boas e selênio, essenciais para manter o metabolismo funcionando e afastar o risco de doenças como diabetes. Chá verde, o Tauban-cha, que os japoneses lá de Okinawa, uma das regiões com maior longevidade do mundo, eles tomam esse chá verde todo dia. Ele é rico em catequinas, que reduzem o risco de câncer e protegem a sua massa cefálica. Azeite de oliva, extra virgem, preferencialmente à base da dieta mediterrânea. Ele reduz inflamações, protege o coração e tem ação também antioxidante. Agora, uma coisa que eu gosto é suplementar. Se o cérebro não acompanha o corpo, de nada adianta viver muito, não é verdade? A ciência já encontrou algumas substâncias que realmente fazem diferença no desempenho cognitivo e na prevenção de doenças neurodegenerativas. Então eu separei uma lista de alguns suplementos, tanto que eu tomo e alguns que eu pretendo adicionar na minha dieta para que eu consiga viver com mais qualidade. A ciência já vem descobrindo substâncias que realmente ajudam a proteger o corpo contra o envelhecimento e melhoram a performance mental. Então aqui vai os principais suplementos para a longevidade com base em estudos científicos. Número 1, que eu já citei, é o ômega 3, que ele protege o cérebro e o coração. Quais as dosagens diárias que eu preciso de ômega 3 para prevenir tais doenças? Então vamos lá. Você pode usar, se você não come peixes regularmente, vamos à suplementação. Vamos usar aí uma cápsula de 1.000 até 3.000 miligramas por dia, dependendo do seu peso. Eu tomo 2.000 miligramas por dia e acho o suficiente. O suplemento a seguir é uma contradição. Ele é encontrado em energéticos e a galera pensa que ele faz mal, mas na verdade a taurina é o segredo da antidade. A taurina é um aminoácido essencial para a saúde celular. Os estudos mais recentes indicam que ela pode ajudar na longevidade e muito. Uma pesquisa publicada na melhor revista científica do mundo, a Science, mostrou que a suplementação com taurina prolongou a vida de modelos animais. Eles não podem testar em humanos ainda, mas esse mesmo estudo mostrou uma melhora muito significativa na função imunológica e muscular e além da função cerebral. Então, como que eu tomo taurina? Eu encontro em casa de suplementos, você toma de 500 mg até 2.000 mg, dependendo do seu peso. Tá? E os benefícios já serão vistos num curto prazo. A taurina não deixa você elétrico, muito pelo contrário. Dentro do energético tem cafeína e é a cafeína que acelera o seu batimento cardíaco. A taurina, ela acalma e dá foco, então ela estabiliza essa briga entre a cafeína e qualquer outra substância que te acelere um pouquinho mais, inclusive os pré-treinos que você possa vir a tomar. Outro que eu gosto muito é a glutamina, que é essencial para o sistema imunológico e o intestino. O que acontece? O intestino é o nosso segundo cérebro, então a glutamina é um dos aminoácidos mais abundantes no nosso corpo, fundamental para o sistema imunológico e a saúde intestinal. Estudos indicam que ela protege a barreira intestinal, melhora a recuperação muscular e reduz o estresse oxidativo.
A glutamina normalmente é usada para recuperar pessoas acamadas em hospital, mas ela deve fazer um uso diário de 5 mg por dia, junto com carboidrato e creatina. Acredito que em jejum seja a melhor forma de tomar. Eu, particularmente, tomo a creatina com a glutamina espremido com meio limão todos os dias pela manhã e me dá um resultado fantástico. Agora sim, a creatina, mais energia para o cérebro e músculos, conhecida pelo uso esportivo. A creatina também tem um papel poderoso na longevidade. Ao contrário do que as pessoas pensam, todo mundo deveria tomar creatina, não só os atletas. Pesquisas mostram que ela melhora a função cognitiva, reduz a fadiga mental, preserva a massa muscular e com o envelhecimento você perde muita massa muscular. Então, como tomar? 3 a 5 mg por dia são suficientes para colher os benefícios e pode ser misturada com água ou suco. Eu tomo com suco de um limão. Magnésio L-treonato. Esse mineral é o mineral do cérebro. O magnésio é essencial para mais de 300 processos no corpo. A forma L-treonato é a que mais impacta a memória e a função cerebral. Estudos recentes mostram que ele melhora a plasticidade neural, ajudando na prevenção de doenças como Alzheimer. E minha preocupação aqui, apesar de eu não ter ninguém na minha família com isso, é que um dia eu esqueça das pessoas que eu mais amo. Então, como tomar? Doses de 500 mg a 2.000 mg por dia, de preferência à noite. Isso ajuda na absorção e também melhora o sono. Agora esse, coenzima Q10. Isso é energia para dentro das suas células. A CoQ10 é uma substância fundamental para a produção de energia dentro do corpo, dentro da célula, né? A energia do corpo, protegendo as mitocôndrias e reduzindo o envelhecimento celular. Lembra das mitocôndrias? Pois é, você achou que nunca ia precisar falar delas de novo? Olha elas aí. Com a idade, os níveis de CoQ10 diminuem muito e a suplementação pode ajudar a manter a vitalidade. Então, como que você toma coenzima CoQ10? Entre 100 a 300 mg por dia, sempre dependendo do seu peso, preferencialmente junto com uma refeição rica em gorduras para ajudar aí na absorção. Esse próximo suplemento, a galera que os etílicos gostam muito, que é o resveratrol, o antioxidante do vinho tinto. Presente na uva, nas escuras e no vinho tinto, o resveratrol protege o sistema cardiovascular e tem propriedades anti-inflamatórias. Estudos sugerem que eles podem ativar genes da longevidade e ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas. Você encontra ele em casas de suplementos. Como tomar? Doses entre 100 a 500 mg por dia já demonstram os benefícios. Aí você não cai no alcoolismo, tem que tomar uma taça todo dia de vinho, não é verdade? Esse eu gosto muito também. Ashwagandha, redução do estresse e aumento da longevidade. A ashwagandha é uma erva adaptógena usada na medicina ayurvédica para reduzir o estresse e equilibrar o corpo. Estudos mostram que ela reduz o cortisol, o hormônio do estresse, melhora a cognição e fortalece o sistema imunológico. Então, como é que eu tomo ashwagandha? Entre 300 a 600 mg por dia, de preferência antes de dormir. Outro suplemento muito comum é a curcumina, o anti-inflamatório natural. Presente no açafrão da terra, a curcumina tem potentes propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Estudos mostram que ela pode reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e melhorar a função imunológica. E como eu tomo curcumina? A melhor forma é a absorção com a piperina, extrato de pimenta preta. Tome entre 500 a 1.500 mg por dia, sempre junto com uma refeição rica em gorduras para melhor absorção. Lembrando que eu não testei esse suplemento da curcumina junto com pimenta preta. Na verdade, estou até com medo de fazer isso aí, mas eu vou testar e eu volto aqui para dar meu depoimento se é tolerável. Mas acredito que colocar na comida seja a melhor opção. Então vamos tacar açafrão na comida, porque colocar na água não vai dar não. Tá? Então vamos lá, de nada adianta em se entupir de suplemento e comer bem se seu estilo de vida é um desastre. Quer saber o que realmente faz diferença? Aqui vão as atividades físicas mais recomendadas para a sua expectativa de vida. Exercícios aeróbicos, correr, nadar, pedalar ou até caminhar rápido já ativa o coração e melhora a circulação. Estudos da American Heart Association mostram que 150 minutos semanais de cardio reduzem até 30% do risco de morte precoce. É isso, o corpo ele é uma máquina e, apesar de ser orgânico, ele é muito similar a um avião. Saiba você que avião parado por muito tempo perde a sua função principal, que é voar. Qualquer coisa que foi feita para estar em constante movimento, como uma máquina humana, como um animal, como um pássaro, ou como uma máquina mecânica, se ela ficar muito tempo guardada, as engrenagens enferrujam e ela não sai mais do chão. Então,
Se você quer viver mais, comece a se mexer. Pelo básico que seja, não tenha preguiça, não julgue a academia, não reclame de exercícios aeróbicos ou natação, não vai adiantar nada. Quer viver mais? Se mexa mais. Treino de força, gosto muito. Detesto correr, mas treino de força eu não me incomodo. Musculação não é só para ficar forte, é para manter os músculos e ossos saudáveis. A partir dos 30 anos, a gente perde cerca de 3% da nossa massa muscular a cada década, o que acelera o envelhecimento. Você ouviu bem, 3% a cada década. Jejum intermitente, confesso que esse eu tenho dificuldade de aceitar. Passar fome. O corpo tem um mecanismo chamado autofagia, que elimina as células danificadas e melhora a longevidade. O jejum intermitente ativa esse processo e os estudos mostram que pode reduzir o risco de doenças crônicas. Então, isso acontece também na natureza. Quando o animal se sente doente e ele para de comer, não é porque ele perdeu o apetite, é porque ele sabe instintivamente que existe algo errado no corpo dele. Se for uma célula cancerígena, essa célula ela é uma célula que o corpo interpreta como uma célula inútil, que vai simplesmente destruir outras células. E o mecanismo que o corpo tem de se proteger quando o animal entra numa espécie de jejum, essa célula ela faz a autofagia, ela engole a outra célula. E normalmente esse processo se dá com células deficientes, que são as células cancerígenas ou outras células que não têm uma função específica no organismo. O jejum intermitente ativa esse processo e estudos mostram que pode reduzir o risco de doenças crônicas dessa forma, como eu expliquei. O sono de qualidade, dormir mal encurta a sua vida. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que dormir menos de 6 horas por noite aumenta o risco de Alzheimer, diabetes e doenças cardiovasculares. Bom, se você dorme mal, arrume um jeito de fazer a rotina do sono e ter um sono de mais qualidade. Redução do estresse. O cortisol elevado envelhece as suas células mais rápido. Técnicas como meditação, respiração profunda e até passar tempo ao ar livre ajudam a reduzir o estresse e aumentar a longevidade. Então, tá estressado? Vai pescar. Nunca fez tanto sentido essa frase, não é verdade? Tudo parece só teoria, mas existem lugares no mundo onde as pessoas vivem muito mais do que a média. Elas fazem parte das zonas azuis, regiões onde a longevidade é absurda. Então, um primeiro caso que eu vou expor aqui é Okinawa, Japão. O povo Okinawa tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. Eles seguem uma dieta baseada em vegetais, peixes e chá verde, além de praticarem o Tai Chi Chuan e cultivarem fortes laços sociais. Sardenha, na Itália. A ilha italiana tem uma das maiores concentrações de centenários. A dieta mediterrânea rica em azeite de oliva, vinho tinto e peixes é um dos segredos. Além disso, eles andam muito a pé. Icária, na Grécia, conhecida como a ilha onde as pessoas esquecem de morrer. Os habitantes de Icária consomem muitos vegetais, azeite de oliva e vinho. Estão ali na região do Mediterrâneo, né? E eles também priorizam o sono e têm um estilo de vida sem pressa. Nicoya, na Costa Rica. Os centenários de Nicoya seguem uma dieta rica em grãos, feijão, frutas e vegetais. Eles também se mantêm ativos e vivem em comunidades muito unidas. E não é só nessas regiões não. Tem uma cidade nos Estados Unidos chamada Loma Linda, uma pequena comunidade de adventistas da Califórnia, vive em média 10 anos a mais do que os restantes dos americanos. Eles seguem uma dieta vegetariana, evitam álcool e cigarro e priorizam o descanso. Bom, não sei se eles são felizes, né? Mas eles vivem bem e vivem muito tempo. Concluindo, viver mais melhor é um conjunto de escolhas. Comer bem, suplementar com inteligência, se mexer, controlar o estresse são segredos dos povos mais longínquos do planeta. E se eu pudesse te recomendar algum filme ou uma série para assistir ou um documentário, eu recomendaria o documentário Sem Limites do Chris Worth. Sabe o Thor? Ele fez um documentário, acredito que está na Netflix, e lá ele fala sobre a parte da longevidade. Ele consultou pessoas e profissionais que só tratam desse assunto. Dá uma olhada, vale muito a pena. Se você começar a aplicar essas práticas hoje, já está no caminho para uma vida mais longa e com muito mais qualidade. Afinal, não basta só viver mais, tem que viver melhor. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo quais dessas práticas você já segue ou pretende adotar e compartilha com aquele amigo que quer chegar nos 100 anos firme e forte. Esse é o canal O Sucesso Deixa Rastros, meu nome é Charles Veras e eu tô aqui para te ajudar a chegar na sua melhor versão e na minha também, é claro. 1% ao dia, hoje sempre melhor que ontem.
E nunca se esqueça, a vida é um sopro.